Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Amanda. Se você, por acaso, não assistiu a primeira parte, não se preocupe, pois o link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para conferir a segunda. E se gostarem, por favor, deem o like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Você vai amar. Bom proveito! E detalhe, Carlos, eu não havia falado, mas nesse período que eu fiquei em coma, esse homem falava pra mim assim: eu vou te mostrar quem é pra estar do teu lado. Eu vou te mostrar quem é pra estar do teu lado. E realmente ele me mostrou. O que ele mostrou? Quem cuidou de mim foi a família do meu ex-marido. É por isso que eu falo, eu tenho ex-marido, eu não tenho ex-sogra, tá? Porque, assim, ele é meu ex-marido, pai dos meus filhos. Porém, eu tenho família. A mãe, as irmãs dele, pai. Eles são minha família. Que foram eles que cuidaram de mim. Interessante isso. Eu acho que essa sua observação vai ressoar no coração de muita gente. E detalhe, eu tenho uma conexão tão grande, tão forte com a minha sogra, viu, gente? Com a mãe do meu ex-marido, que é a minha sogra. Que, assim, é uma coisa, assim, surreal de você explicar. A gente tem uma conexão, como que eu posso dizer, Carlos? Que quando acontece algo, a gente sente. Entendi. Aproveitando isso que você falou de a gente sente, eu pergunto sobre o tempo. Todo mundo sabe que volta e meia eu pergunto, e o tempo, como é que você sentia lá? Diferente do que aqui? Bem, eu sinto que aqui, onde nós vivemos, nós somos meio que... o tempo não sai da nossa vida, porque eu tenho que comer amanhã, eu tenho que ter trabalho para ter dinheiro para comer, eu tenho que tomar cuidado para não ser atropelado, eu tenho que ter emprego, e tudo isso nos aponta para o futuro, porque a gente sabe que vai dormir, que vai acordar, ou a gente acha que vai acordar. E todas essas preocupações com o tempo vão permanecer. Mas lá você não precisa comer, você não precisa ter emprego, você não precisa de nenhuma dessas coisas que te apontam para o dia seguinte. Isso tem a ver com a não percepção do tempo lá? Sim. Por não existir lá essa preocupação toda. E também eu acho que não faz parte desse universo, né? Agora vamos falar da sua cirurgia na cabeça espiritual. O médico já havia partido. Eu até vou convidar o Dr. André a fazer perguntas médicas que possam ser, para investigar o que tenha sido essa cirurgia espiritual. O senhor aceita, Dr. André? Assim, Amanda, você falou que fisicamente você não foi operada e você tem uma cicatriz, é isso? Bom, né? Eu perguntei minha família perguntou se eu tinha feito a cirurgia na cabeça. Eles falaram que não. Porém, tem uma cicatriz na minha cabeça. Eu passei por eu lembro que eu via meu corpo deitado e eles fazendo a cirurgia na minha cabeça. Mas para minha família, eles falaram que não fizeram cirurgia. Mas eu tenho uma cicatriz, sim, na cabeça, né? E onde, passado, se não me engano, uns 4, 5 dias, eu comecei a sentir muita dor na cabeça. E aí eu lembro que no banheiro eu pedi minha filha para levantar meu braço, né? E apontei para a cabeça. E aí ela foi ver. Quando ela foi ver, ela realmente viu que tinha, assim, uma cicatriz na minha cabeça. Como se fosse uma drenagem que fizeram, né? Eu lembro que colocaram como se fosse um ferro aqui, segurou, e eu lembro que veio como se fosse uma máquina. Abriu e veio colando como se fosse um quebra-cabeça. Tanto que eu passo a mão assim, ó, eu vejo os pontinhos, às vezes, como se fossem uns caroços na minha cabeça onde foi aberta. Só que eles alegam que não foi feito cirurgia nenhuma na minha cabeça. Mas eu passei por isso, porque eu vi. No AVC hemorrágico, é comum que seja feita uma drenagem. Eles falaram que não foi feita essa drenagem? Não foi feito. Segundo eles não fizeram. Mas e esses outros pontos, como se minha cabeça tivesse sido aberta? Porque a drenagem seria feita num ponto.
A drenagem, no caso, seria só um furo, né? Uma perfuração para drenar. Sim. E esses outros pontos na cabeça toda, que eu lembro que eu presenciava, Carlos, mas doutor André, como se tivesse tirado essa parte de cima. Eu via meu corpo, só o crânio lá dentro, sabe? E eles colando como se fosse umas peças, como se fosse pedaços. Você falou que você viu essa cirurgia espiritual. Então, nesse momento da cirurgia, não havia só aquele ser ao seu lado, havia outras pessoas. Estava eu, o ser, e estava o médico que eu falei, lembra? Ah, sim, sim. Tava ele e tava a outra moça. Como se fossem duas pessoas que já estiveram aqui. Exatamente. Ela fazia a parte de instrumentação, né? Dava as ferramentas para ele e ele fazia a cirurgia. E conversava, eles dois conversando entre eles e eu só olhando tudo aquilo. O grande ser continuava ali presente. Sim, o tempo todo. Doutor André, alguma pergunta? Quando você fala, ô Amanda, que esse médico que fez a cirurgia já partiu, significa que ele já tinha morrido ou ele tinha saído? Esse médico ele já havia falecido. Mas esse médico era um médico que trabalhava no hospital? Na consulta de retorno, eu perguntei por esse médico, falou, não, já faleceu, ó. Falei, mas como faleceu? Ele fez minha cirurgia na cabeça. Falou, não, você não fez cirurgia nenhuma na cabeça. Aí eu pensei, eu falei, como não fiz? Mas ele faleceu no período que você estava internado ou ele tinha falecido muito tempo atrás? Ele já havia falecido tempos atrás. Você não diz o nome dele por não se sentir autorizado a fazê-lo? Sim. Quando você olhava o seu corpo físico, o que você sentia com relação a ele? De ver naquele estado que estava? Você sentia apego ou como se fosse só um robô? Eu não, por incrível que pareça, Carlos, eu não tinha sentimento de me ser apegado ao meu corpo. Eu só queria entender o porquê. O porquê eu estava fora do meu corpo. Tá, você não teve nenhuma dúvida sobre ser você ali. Não tive nenhuma dúvida, não tinha nenhuma dúvida. Mas aconteceu aquilo, como é que eu estou aqui se eu estou ali? Sim, aí ficava essa pergunta, essa dúvida, esse ponto de interrogação, porque eu questionava muito por quê. E aí o ser? Ele falava, não é porque, é pra quê. E pra quê? Pra quê? Eu ficava, né, imaginando muitas coisas. Por que eu estou aqui, Senhor? Aí ele questionava, não é porque, é pra quê. Pra quê? E ele respondia pra quê? Não respondia pra quê. Era algo que eu teria que ter descoberto. Aí foi onde foi tendo os acontecimentos que eu passei a entender que precisava por conta do perdão. Amanda, depois da experiência, você tendo reaprendido tudo que precisava reaprender para controlar o seu corpo físico, esse seu corpo físico, ele mudou no que diz respeito à interação com o ambiente em volta? Os seus sentidos, seja visão, paladar, olfato, eles mudaram? Outra coisa, algumas pessoas comentam que passam a ter uma premonição de uma forma que não tinham antes, ou às vezes chega alguém perto e você sente o sentimento da pessoa, a real intenção dela. O que mudou? Depois disso mudou sim, Carlos. Eu passei a ter mais visão, né, de tudo, de um tudo que eu já tinha vivenciado, e realmente meu paladar mudou. Em relação a você ter a premonição, né? Eu tenho sim. Antes eu já tinha, mas depois disso ficou maior ainda, né? Igual a sensação de que algo vai acontecer. As pessoas, quando chegam perto, aquele sentimento de que você... A sensação de que ela está perto de você, se é por bom ou se é por ruim, você acaba Bom, no meu caso, eu acabei, né? Desenvolvendo mais esse lado meu. Porque, na verdade, eu já tinha esse lado, né? De pressentir o que ia acontecer. Mas depois disso ficou mais ainda... Como que eu posso dizer, presente na minha vida. Você passou, por acaso, a ter novas aptidões? Vou te dar um exemplo. Tem uma pessoa que nós entrevistamos, inclusive, que voltou tocando piano.
Assim, não tocando maravilhosamente, mas tocando. E ele não tocava, ele não tinha esse lado. E eu já ouvi falar isso em leituras, tá, de casos de pessoas realmente, por exemplo, uma pessoa passou a pintar, sabe? E ela nunca tinha quisto pintar antes e voltou a pintar sabendo pintar, porque você pode me dar um pincel que vai sair, você não vai querer ver. Mas alguma nova aptidão na sua vida? Na verdade, andar de moto foi uma coisa assim que eu nunca tinha andado. Depois que aconteceu isso, peguei a moto e saí andando. Então foi uma coisa assim que, como se eu já tivesse aprendido antes. E você nunca tinha feito isso antes? Não, não, E você não teve medo de cair? não tive medo de cair. Antes eu tinha maior dificuldade, muita dificuldade mesmo, em conversar, assim, como se fosse um diálogo. Eu era mais retraída, sabe, para conversar. Hoje, para mim, é uma naturalidade. Se for uma roda de bate-papo, para mim, eu desenrolo aquele assunto com tranquilidade. Coisas que antes eu era. Você sentiu uma mudança na sua personalidade? Sim. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa mais alegre, mais leve também, né? Porque antes eu não sei dizer, mas algo parecia que me travava. De alguma forma você sente que essa sua relação com esse outro universo, outra dimensão, outra realidade, continua havendo uma relação entre você aqui e aquela realidade? Sim. Sim, até mesmo porque eu não posso dizer para você que é sonho, porque é como se fosse. Às vezes, quando eu durmo, é como se. Não é sonho, na verdade, porque sonho é quando você dorme, né? É como se eu tivesse um leve cochilo e vivenciando outras coisas em outro lugar, como se fosse acontecer algo. Você pode detalhar, por favor? Posso. Pouco tempo mesmo eu falei com meu filho, ó, você não sai porque pode, ó, você não sai. Ele fala que mãe tem, não vou dizer, eu costumo dizer, a nossa boca ela serve para duas coisas, para abençoar e amaldiçoar. Ele fala, nossa mãe, a senhora só abre a boca. Não, filho, ó, você não vai sair porque vai acontecer isso, isso e isso. Logo em seguida, me ligaram. Ele me ligou, mãe, onde a senhora tá? A moto tinha batido nele. O cara da moto arrebentou. Ele não teve um arranhão. Eu falei, mas eu te avisei. Mas eu havia sonhado com ele tendo um acidente. E aí eu falei com ele. E aí ele tomou mais cuidado? E ele tomou mais cuidado. Agora, quando eu vou falar as coisas com ele, eu falei, lá vem mãe, já até sei. À noite, quando você sonha, você já se viu ajudando em resgates, ou pessoas feridas, ou pessoas em hospitais? Não. Os meus sonhos, assim, que eu costumo ter, geralmente é acidente, alguma coisa que está relacionada a acontecimento, A futuro. a futuro. Você já esteve em aula, em sonhos, recebendo aula? Eu já me vi dentro de como que eu posso dizer? De uma sala com pessoas todas vestidas de branca, onde a gente conversava sobre espiritualidade. Você pode descrever esse local onde você estava? Sim, era um lugar onde tinha várias pessoas vestidas roupa branca, com vários assentos brancos, e a gente sentava em forma de círculo e ficava se conversando, debatendo. Isso eu já tive umas 4 vezes esse sonho, que para mim não é um sonho. Antes dessa experiência, você escutava vozes? Sim, eu escutava vozes. Isso mudou de alguma forma depois da experiência? Olha, o que mudou, Carlos, que antes eu ouvia vozes como se fossem conturbadoras. Hoje eu não ouço mais essas vozes conturbadoras. Geralmente, quando eu tenho sonho, visão, é totalmente diferente do que era lá atrás, porque lá atrás sempre era como se fossem pesadelos. E hoje não mais. Quando eu tenho esse sonho, essas visão, são coisas assim mais. Como que eu posso te dizer? Não é tão sofrida igual era antes, porque antes era coisas que dava medo, hoje não.
E essa voz tem o mesmo timbre daquele ser? A voz de hoje tem o mesmo timbre de quando eu estava em coma. Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. André. Dr. André, desde quando que você começou a investigar as EQMs e por quê? Eu comecei a investigar EQM em 2021, após perder meu pai. Aí eu comecei a questionar, será que continua? Será que tudo termina aqui? Que se tudo terminasse aqui, não teria sentido. Foi quando eu comecei a pesquisar e comecei a investigar sobre experiência de quase morte. Que aí você acaba tendo evidências que não termina aqui. Então, assim, hoje eu tenho a certeza que vai seguir, que não termina aqui, que a gente vai continuar em outro plano. Queria, antes de mais nada, agradecer a sua ajuda ao canal, né? A Amanda é a terceira pessoa que nós entrevistamos, graças a você. Quero que você, por favor, continue conosco. Eu queria entender o que você acha que os médicos devem levar em consideração para que eles possam compreender que, de fato, isso é uma realidade, que não é uma alucinação. Eu digo isso pelo seguinte, eu noto que parece que as pessoas assistem uma entrevista e logo esquecem de que assistiram e voltam para a compreensão anterior. Não, isso não aconteceu. Quando que há casos, inúmeros casos, no Brasil e no exterior, em que pessoas em anestesia geral dizem, quando voltam, ter enxergado, por exemplo, um sapato em cima do telhado do hospital numa região que ninguém tinha como ver através de janela alguma. Então isso fica constatado, ok, alguma coisa da pessoa foi lá e viu, ou seja, para mim isso é uma prova matemática de que nós podemos dizer, sim, que a consciência não está obrigatoriamente restrita ao corpo humano, mas essa verdade, que é uma verdade matemática para mim, parece que logo todo mundo esquece dela e volta-se a achar que isso é uma alucinação. Desculpe ter falado tanto tempo, mas eu relembro a pergunta. O que o doutor André acha que os médicos deveriam prestar atenção para que a gente possa ter uma compreensão ampliada de que essas experiências extrafísicas, elas não só existem, como são um indicativo de que a nossa vida não termina aqui? Carlos, eu acho que é um tabu mesmo, como se alguém pudesse bater o martelo, que você aprende que a mente é ligada ao cérebro, e você vê nos relatos, igual o relato da Amanda, com tantos outros relatos, que tem coisa que não tem como você falar, não tem como chegar ali na retina, não faz sentido. Então, para mim, está muito claro que mente e cérebro são coisas não necessariamente ligadas. Agora, eu percebo que já tem, pelo menos os colegas que eu mais tenho contato, já estão começando a abrir os olhos em relação a isso. Eu percebo isso. Muito obrigado. Eu queria contar para as pessoas que o Dr. André, ele é cardiologista, então ele convive com essa situação de parada cardíaca com talvez até maior frequência do que desejaria, né? Porque a parada cardíaca nunca é uma coisa que a gente quer que aconteça, né? Muito obrigado mais uma vez. Então vamos para a pergunta final para a Amanda. Nós estamos num mundo cheio de desafios, todos nós. Eu queria saber se você poderia, contando com todo esse seu aprendizado nessa experiência, nos deixar uma mensagem final. Então, deixo sim, Carlos. Até mesmo porque eu, Amanda, vivenciei tudo isso, né? As pessoas hoje em dia têm que se perdoar. Porque o perdão, ele é tudo, né? Na verdade, eu passei por tudo isso sabendo que eu teria que liberar o sentimento do perdão. Ainda que as pessoas te façam mal, perdoe. Ainda que o erro não esteja com você, perdoe. Porque independente de qualquer coisa, a nossa vida é como estalar de dedo, né? Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não se sabe. Então, independente de qualquer coisa, ame-se mais,
tenha empatia pelo próximo e perdoe, porque o perdão, ele é essencial. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque aí você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo sair do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?